O meu tema de hoje é o tema da interpretação jurídica. E esse é um tema que tem me interessado há alguns anos. Quando eu terminei a minha graduação em Direito, eu me interessava pouco pelo fenômeno da interpretação jurídica. Esse foi um interesse que foi surgindo durante a minha carreira na advocacia, o início da minha atividade como advogado, e estudando Doivert, estudando filosofia do direito, começou a surgir um interesse crescente pelo problema da interpretação no direito. E eu queria começar provocando essa mesma inquietação em vocês, perguntando por que o jurista cristão deve se preocupar com a interpretação jurídica. Eu não imagino que haja muita dificuldade para responder essa pergunta, mas eu gostaria de começar fazendo essa provocação, porque nós temos aqui um dos problemas mais sensíveis do direito contemporâneo. Na verdade, a interpretação se tornou o centro dos problemas teóricos do direito, e é também o centro de problemas práticos. E aí, para ficar num único exemplo, que foi o objeto da minha dissertação de mestrado, e que eu sei que é um tema que vai interessar os irmãos, nós temos aqui, diante de nós, as discussões interpretativas que o judiciário brasileiro teve e que culminou no Supremo Tribunal Federal com a decisão da DPF 132, que foi, em 2010, a DPF que julgou a união homoafetiva, julgou o tema da união homoafetiva. Por que essa decisão ela nos provoca a pensar sobre o problema da interpretação? Nós temos no artigo 226 da Constituição da República, no parágrafo 3º, a afirmação de que é reconhecida, para efeito de proteção do Estado, a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Uma previsão semelhante é repetida no Código Civil de 2002, que diz no artigo 1723, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. E aí dá os requisitos para a configuração dessa união. Mas aí vem o STF no julgamento dessa DPF, e aí confirmando uma jurisprudência que já vinha se construindo em alguns estados, e o STF conclui que é preciso dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1723 do Código Civil, e aí eu estou lendo aqui a ementa da decisão, para excluir do dispositivo em causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como família. Então, o que o STF fez foi dizer que, no ponto em que o artigo 1723 do Código Civil fala de homem e mulher, é preciso interpretar essa disposição de maneira a não excluir o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Há uma série de problemas nessa decisão do STF, mas todos esses problemas, e eu não vou detalhá-los aqui, todos os problemas giram em torno da interpretação, não apenas desse artigo do Código Civil, mas a interpretação do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, e a interpretação de outros princípios constitucionais de cunho mais geral e abstrato. O ponto é, toda a construção dessa decisão na DPF 132 gira em torno do problema da interpretação, do peso que as palavras têm, da relação entre normas diferentes de um mesmo estatuto normativo, no caso a Constituição, e assim por diante. É uma série de discussões de cunho interpretativo sobre como aplicar as normas de direito de família à união entre pessoas do mesmo sexo. O professor José Rodrigo Rodrigues, ele fala desse fenômeno dos processos que foram ajuizados objetivando o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Ele chama esse fenômeno de juridificação das demandas sociais. Nessa discussão sobre a juridificação das demandas sociais, o professor Rodrigues, ele faz uma diferença, ele mostra a diferença entre a postura do movimento negro, do movimento afrodescendente, como ele prefere chamar, para o movimento LGBT.
Enquanto o movimento negro buscou muito mais mudanças legislativas, foi um movimento que atuou muito forte, que até hoje continua atuando muito fortemente junto ao Congresso Nacional, o movimento LGBT acabou seguindo outro caminho, embora também tenha trabalhado junto ao Poder Legislativo, o movimento LGBT tomou uma postura judicializadora, né, buscou pela via interpretativa e não pela via da criação e modificação do direito o reconhecimento das suas pretensões sociais. Então, essa demanda social pelo reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, ela foi levada não ao Congresso, principalmente, mas sim ao Poder Judiciário, e foi por lá que vieram as decisões mais importantes, as conquistas mais importantes do movimento LGBT. Uma outra expressão importante aqui para a gente começar essa discussão é entender que toda essa ênfase no Poder Judiciário e na atividade interpretativa é o resultado de um fenômeno que é conhecido como guinada interpretativa no direito. O professor Gustavo Juste, que foi meu orientador, tanto na graduação como no mestrado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, lá na Universidade Federal de Pernambuco, ele explica que esse fenômeno da guinada interpretativa do direito, ele tem dois aspectos, ele tem duas facetas. A primeira delas é que a interpretação passou a estar no centro do direito. Os teóricos do direito passaram a dedicar muito menos tempo a pensar sobre o momento legislativo e passaram a se concentrar no momento da aplicação do direito, no momento em que a decisão jurídica é tomada e justificada. O segundo aspecto desse fenômeno é que agora o direito está envolvido pela interpretação. E o que é que isso significa? Isso significa que as discussões teóricas dentro do direito passaram a incorporar toda a influência de um cenário mais amplo da filosofia contemporânea, um cenário em que a interpretação passou a ser a problemática central da especulação filosófica. Então, são dois aspectos da guinada interpretativa. Primeiro, o problema da interpretação jurídica se torna um problema fundamental na teoria do direito, e segundo, essa teoria do direito passa a ser influenciada de fora pela especulação filosófica que colocou a interpretação como um problema central. O que eu queria falar com vocês nessa noite, então, é apresentar o problema da interpretação jurídica como um ponto de partida para o estudo da relação entre direito e política. É claro que no tempo que a gente tem aqui, a gente vai apenas fazer uma incursão inicial. Essa minha apresentação aqui, eu queria que vocês encarassem como uma espécie de ensaio, tanto porque é um trabalho ainda em desenvolvimento que eu estou apresentando aqui, são reflexões que ainda precisam de um amadurecimento, apesar de eu já fazê-las há algum tempo, precisam de uma continuidade de reflexão, mas também porque é preciso, o tempo que a gente dispõe não é suficiente para a gente encarar todos os aspectos que são importantes nessa reflexão. Mas eu quero, então, defender que a interpretação jurídica ela é um ponto de partida importante para nós estudarmos a relação entre direito e política. E eu queria fazer isso em 3 pontos. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre a dicotomia entre cognitivismo e ceticismo no direito. E aí, os meus outros 2 pontos vão ser dedicados à obra de Hermann Doivert. Primeiro, vou falar sobre a ontologia de Doivert e a interpretação jurídica. Em terceiro lugar, a antropologia de Doivert e a interpretação jurídica. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Cognitivismo e ceticismo na interpretação. O filósofo do direito francês, Michel Troppé, ele é um cético no direito, um cético na teoria da interpretação, e ele resume todas as discussões sobre interpretação a partir dessa dicotomia. Vejam aí no Dicionário de Cultura Jurídica, ele diz o seguinte: há 2 teorias em oposição. De acordo com a primeira, a interpretação é função do conhecimento. De acordo com a segunda, chamada de realista, ela é função da vontade. Trata-se de determinar as funções mentais que são postas em ação nas operações efetivas de interpretação jurídica. Vejam que Michel Troppé coloca dois lados em oposição. De um lado, aqueles que dizem que interpretar é um ato de conhecimento, é um ato de saber. Do outro lado, aqueles que são chamados por ele de realistas, ou nós vamos chamar de céticos, aqueles que dizem que interpretar é um ato de vontade, é um querer. Então, há uma dicotomia entre o saber
e o querer, entre o conhecimento e a vontade. De um lado estão os racionalistas, do outro lado estão os céticos. O que é que marca, o que é que define, o que é que caracteriza o racionalismo ou o cognitivismo na interpretação jurídica? Várias coisas poderiam ser ditas, e há uma grande diversidade dentro daqueles que nós poderíamos chamar de racionalistas, mas algumas marcas dessas ideias são: a interpretação é entendida como um ato de conhecimento, como já falei, mas, além disso, a interpretação é definida como um processo linear e silogístico. E aí está o esquema que eu apresento para vocês, que é o esquema que a maioria de nós aprende no curso de Direito, nas disciplinas iniciais da propedêutica, né, as disciplinas introdutórias do direito. O raciocínio jurídico é descrito como raciocínio em 3 passos, na forma de um silogismo: premissa maior, conclusão. A premissa maior seria a interpretação da norma em abstrato. Primeiro você interpreta a norma, o significado dela, e em seguida você parte para a premissa menor, a qualificação do fato. Você vai investigar se os fatos se subsumem ou se enquadram naquela norma que você interpretou previamente. E se há a subsunção a essa ou aquela norma, você então vai ter a solução, a conclusão do silogismo jurídico. Então perceba que é um processo linear, é um processo estanque e, portanto, é uma atividade metodologicamente controlável. Os racionalistas na interpretação, em geral, defendem que existe uma possibilidade de controlar metodologicamente a atividade da interpretação. Os céticos, por sua vez, eles vão dizer que a interpretação é um ato da vontade. A interpretação não resulta de um conhecimento objetivo, mas ela é um querer do intérprete que pode ser justificado como se fosse um raciocínio ou como um ato de conhecimento. Então, ele é um ato de vontade, mas que às vezes se disfarça como um ato de conhecimento. O cético da interpretação, ele vai defender, em geral, que a interpretação, na verdade, não é um processo linear, mas é um processo circular, e que ele não é um processo silogístico, mas é um processo caótico. Um dos grandes nomes da filosofia hermenêutica, não no direito, o Hans Gadamer, ele introduziu a ideia do vai e vem do olhar na interpretação. O que seria essa ideia do vai e vem do olhar? O intérprete, ele não, aquele que vai interpretar o direito, ele não começa na norma e depois vai para o fato. Na verdade, quando ele se aproxima da norma, ele já tem em vista pelo menos uma situação de fato hipotética. E aí ele interpreta aquela norma, e ao interpretar a norma, então ele se volta para o fato, mas quando ele olha o fato, ele ainda está cogitando se a aplicação daquela norma deve ser daquela forma A ou da forma B. E então ele volta o seu olhar como num pêndulo, entre interpretar e aplicar, entre olhar para a norma em abstrato e olhar para o fato que ele está qualificando. Então, na verdade, não existe uma ordem. Primeiro eu interpreto, depois eu qualifico o fato. Não, há uma relação oscilante em que o intérprete move o olhar da norma para o fato, do fato para a norma, até chegar à conclusão do seu raciocínio interpretativo. A conclusão mais radical desse ceticismo é que é impossível controlar racionalmente a atividade interpretativa. Eu queria alertar vocês que isso não é o mesmo que dizer que não existe nenhuma forma de controlar as interpretações. Mesmo o mais radical dos céticos que você possa conhecer, e o professor Adeodato, que hoje orienta o Arthur, está no grupo desses céticos mais radicais, mesmo ele não é capaz de dizer que não existe nenhum controle da atividade interpretativa. Mas esse controle vai se limitar, segundo ele, aos controles intersubjetivos. Né? Existem controles sociais das interpretações que são aceitáveis dentro de uma comunidade. Mas isso não é porque essas interpretações são verdadeiras e as outras são falsas, ou porque essas interpretações são melhores do que as outras, mas é simplesmente porque naquela comunidade interpretativa, essas interpretações são mais aceitas do que outras. O que eu queria chamar a atenção nessa dicotomia entre racionalismo e ceticismo, entre cognitivismo e ceticismo, são duas coisas. Primeiro, não vejam esses dois grupos como grupos homogêneos, monolíticos, que brigam o tempo todo um com o outro. O professor Gustavo Juste, ele explica muito bem, numa de suas obras, chamada Interpretando as Teorias da Interpretação, que
na verdade, não é exatamente uma dicotomia, mas é um espectro. Você tem pessoas mais próximas do ceticismo, você tem pessoas mais próximas do que seria um cognitivismo puro, mas na maior parte das vezes nós vamos ter de lidar comparativamente. Então, se a gente falar de Kelsen, por exemplo, ele pode ser considerado um racionalista em alguns aspectos da sua teoria da interpretação, mas no final do seu capítulo sobre a interpretação, Kelsen dá um salto cético, porque ele diz que o ato final de interpretação é um ato da vontade. Então, Kelsen é comparativamente realista se a gente lidar com um filósofo como Michel Troppé, mas ele é comparativamente cético se a gente pensar em outros filósofos ou teóricos do direito que são mais racionalistas. O segundo ponto importante para a gente falar nessa dicotomia é que todas as teorias contemporâneas de interpretação jurídica que procedem de uma cosmovisão humanista, elas são o que nós poderíamos chamar de hermenêuticas da autonomia. Elas pressupõem que o homem, que o intérprete, ele é o juiz último da atividade interpretativa. E isso vale tanto para os racionalistas como para os céticos. Porque os racionalistas vão dizer que o homem é juiz último da sua atividade interpretativa por meio da sua racionalidade, ao passo que os céticos vão dizer que ele é o juiz último da interpretação por sua criatividade. O ceticismo vai enfatizar a criação judicial do direito, a criação do direito na interpretação, ao passo que os racionalistas vão enfatizar a atividade metódica de encontrar o significado da norma por meio do raciocínio. Ambos vão defender o que eu chamo aqui de hermenêuticas da autonomia. Então, a gente pode avançar e falar da ontologia de Doivert aplicada à interpretação jurídica. Eu preciso dizer a vocês que Doivert é um filósofo pré-hermenêutico, por assim dizer. As obras mais importantes da hermenêutica filosófica contemporânea, elas são posteriores ao período em que Doivert escreveu a sua obra principal, A Nova Crítica do Pensamento Teórico. Doivert não dialogou com a obra de Gadamer, Verdade e Método, ele não teve acesso ao chamado segundo Wittgenstein, ele dialoga com a obra do primeiro Wittgenstein, mas não com a obra tardia e até póstuma de Wittgenstein. Então, Doivert é, num sentido, um filósofo pré-hermenêutico. Ao mesmo tempo, Doivert é um filósofo que viveu no período que deu origem ao movimento hermenêutico. O contexto de surgimento da filosofia hermenêutica, especialmente da incorporação dessa filosofia hermenêutica no direito, foi o contexto do pós-guerra, foi o contexto das rediscussões sobre o constitucionalismo, sobre o positivismo jurídico, foi o contexto da Europa tentando se desvencilhar daquilo que era visto como tendo permitido o surgimento do nazismo. Então, enquanto os juristas pensavam sobre como lidar com a experiência nazista e como evitar que ela voltasse a acontecer, Doivert já vivenciou esse período do pós-guerra. Então, a sua obra incorpora alguns insights que viriam a ser importantes para a filosofia hermenêutica e especialmente para a incorporação dessa filosofia no direito. Para a gente tentar falar sobre essa ontologia de Doivert, a gente vai tentar responder a duas perguntas. Tanto o Arthur como o Rodolfo já falaram algo da teoria das esferas, né, dos aspectos modais de Doivert, e eu, na verdade, vou tentar apenas aplicar essas ideias ao problema da interpretação. Nós queremos fazer, então, a seguinte pergunta: de que natureza são as operações efetivas de interpretação jurídica? E eu estou tomando a linguagem do Michel Troppé, que eu citei lá no começo. Ou, dizendo de outra forma, como se dá na experiência humana o ato de interpretar o direito? A gente está procurando aqui a natureza da interpretação. Em que consiste a atividade interpretativa? E aí, apenas para refrescar a memória de todos, alguns elementos centrais da filosofia de Doivert. Apenas vou mencionar aqui e a gente vai avançar. Todas elas foram faladas de uma maneira ou de outra pelos palestrantes anteriores. O primeiro elemento central da filosofia de Doivert, a natureza da experiência humana no mundo. O Rodolfo falou bastante sobre a experiência ordinária, a experiência ingênua, em contraste com a atitude teórica. Isso é um elemento central da filosofia de Doivert. Em segundo lugar, o homem como um ser religioso.
ou o que Doivert chama da natureza existente do ego humano. O ego humano, o coração humano, ele aponta sempre para fora de si, para uma divindade, seja o Deus verdadeiro, seja um ídolo, e isso é um ponto importante para a gente pensar a interpretação. Em terceiro lugar, a estrutura de unidade e diversidade da criação, que é explicada por Doivert em termos dos aspectos modais, sobre os quais o Arthur falou bastante. Então, a partir desses elementos centrais da filosofia de Doivert, eu quero apresentar algumas teses provisórias sobre a interpretação jurídica, sobre o que pode vir a ser uma interpretação jurídica, uma teoria da interpretação jurídica em termos doiverdianos. A primeira tese, dentro dessa ontologia da interpretação, seria a interpretação jurídica é relativamente soberana. A maneira mais chocante de dizer esse primeiro ponto, de afirmar essa primeira tese, seria dizer que interpretação jurídica não é interpretação. O intérprete no direito não interpreta. Doivert fala expressamente isso, com uma linguagem um pouco mais complexa, no volume 2 da sua Nova Crítica. Ele diz o seguinte: interpretação jurídica e linguística nunca devem ser confundidas, embora não possam ocorrer uma à parte da outra. Ainda que Doivert não tivesse dito essa frase, dizer que interpretar em direito não é interpretar seria algo que a gente poderia deduzir aplicando os conceitos da teoria das esferas modais e especificamente a ideia de soberania das esferas. E eu vou passar rapidamente aqui por algumas ideias que eu considero importantes para a gente entender isso. Vocês já sabem, pelas palestras anteriores, que Doivert explicou que a realidade, nós experimentamos a realidade numa variedade, numa diversidade de aspectos, que ele chamou de aspectos modais. Esses aspectos, eles não são coisas, eles são maneiras pelas quais nós interpretamos, nós experimentamos o mundo. E ele identificou, então, 15 maneiras, 15 aspectos fundamentais de como nós experimentamos a realidade, começando aí no aspecto numérico, terminando no aspecto pístico. Um ponto importante dessa teoria das esferas modais é que cada esfera, que a ordem das esferas também é importante. As esferas foram organizadas por Doivert no que ele chama de ordem de sucessão temporal. O que é que isso significa? Isso significa, como Arthur explicou, que as esferas posteriores na ordem de sucessão são mais complexas do que as esferas anteriores. Por quê? Porque o núcleo de significado dessas esferas pressupõe o núcleo de significado das esferas antecedentes. Para você entender isso, a gente pode, vamos dizer, dar um zoom nessa linha aí da ordem de sucessão e enxergar como seria a arquitetura de uma esfera modal. Para nós entendermos como funciona uma esfera modal, nós precisamos entender que ela possui dois elementos arquitetônicos importantes. O primeiro elemento arquitetônico de uma esfera modal é o seu núcleo. O núcleo, cada esfera modal possui um núcleo de significado que é irredutível, ou seja, que não pode ser confundido com o núcleo de significado de outra esfera. O segundo elemento arquitetônico de uma esfera modal são as analogias. Você tem esse núcleo de sentido e você tem, ao redor desse núcleo, dentro dessa esfera, uma série de analogias. E aí eu já dei um zoom direto para o aspecto jurídico para a gente entender. O Arthur falou bastante sobre o núcleo de sentido da esfera jurídica, que é a retribuição, que pode ser definido numa ideia provisória a partir daquela frase grega, dar a cada um o que é devido. Esse é o núcleo de sentido da esfera jurídica. Mas, além desse núcleo de sentido, a esfera jurídica possui uma série de analogias, que são conceitos e ideias próprios do direito, mas que são tomados analogicamente de uma outra esfera. Então, por exemplo, para vocês entenderem isso facilmente, quando nós falamos em direito no foro, né, o foro onde deve ser ajuizada uma determinada ação, quando nós falamos de competência, né, competência territorial.
Isso é uma analogia espacial, ou seja, uma analogia do aspecto espacial no aspecto jurídico. O conceito de foro não se confunde inteiramente com o conceito de território, com o conceito de cidade, com o conceito de estado, que são conceitos políticos. Não se confunde com o conceito de localização espacial. Ele pega emprestado, analogicamente, uma ideia espacial, mas o conceito de foro é um conceito propriamente jurídico. Essa analogia do aspecto espacial no aspecto jurídico, Doivert chama de uma analogia retrocipatória. Por quê? Porque ela é uma analogia que olha para trás na ordem de sucessão. Ela olha para os aspectos anteriores, que são menos complexos. E essas analogias são necessárias, segundo Doivert. Ou seja, é impossível entender o direito sem entender, ou o núcleo de significado do aspecto jurídico, sem fazer uso de analogias retrocipatórias. Para falar do que é retribuição, a gente precisa de uma analogia estética, como, por exemplo, a harmonia, a gente precisa de uma analogia econômica, como a proporcionalidade, e assim por diante. Por outro lado, existem analogias que olham para frente na ordem de sucessão. Então, por exemplo, quando nós falamos no direito penal da culpa, Doivert vai dizer que o conceito de culpa no direito penal é uma analogia da esfera moral dentro da esfera jurídica. Por quê? Porque o conceito de dolo e culpa, ele é diferenciado, os conceitos de dolo e culpa são diferenciados de acordo com a ideia moral, com a ideia que envolve a intenção, a vontade, a consciência e a vontade do agente para produzir o resultado. Qual é a diferença entre analogias retrocipatórias, aquelas que olham para trás, e analogias antecipatórias, aquelas que olham para frente na ordem de sucessão? A diferença é que as analogias retrocipatórias são necessárias, ao passo que as analogias antecipatórias, elas são analogias de aperfeiçoamento, como o Arthur mencionou. Elas são analogias que enriquecem o significado daquela esfera em particular. Então, o direito não deixaria de ser direito se nós tivéssemos no direito penal responsabilidade objetiva, isto é, responsabilidade sem culpa. Mas o direito é enriquecido quando ele incorpora a ideia moral de culpa, a ideia moral de consciência e vontade. Um outro ponto importante para a gente entender essas analogias é que, apesar de elas tomarem analogamente algo de outras esferas, essas analogias são próprias daquele aspecto. Assim como eu falei que o foro não é um conceito espacial, mas é um conceito jurídico, a culpa também não é um conceito moral, é um conceito jurídico que aponta para a esfera moral, mas é um conceito que pertence à esfera jurídica, porque é um conceito qualificado pela retribuição, pela ideia de retribuição. Por que tudo isso é importante para a gente falar sobre interpretação? Porque quando a gente fala de interpretação jurídica, a gente está falando de uma analogia do aspecto linguístico dentro do aspecto jurídico. A interpretação jurídica não pertence ao aspecto da linguagem, mas pertence ao aspecto do direito. E por isso a interpretação jurídica não é qualificada pela ideia do significado, mas ela é qualificada pela ideia da retribuição. Quando nós interpretamos em direito, nós sempre estamos preocupados com a aplicação do direito, isto é, com dar a cada um o que é devido. Isso é algo interessante porque muitas vezes os juristas se ressentem dessa diferença entre a interpretação jurídica e a interpretação, vamos dizer, literária. A interpretação jurídica, ela é profundamente comprometida com a tomada de decisão. A gente não interpreta o direito por um mero interesse acadêmico, ou por um mero interesse teórico, ou por um mero interesse literário. A gente interpreta a norma jurídica sempre com vistas à tomada de uma decisão. E o professor Juste, eu fui estagiário de docência dele na graduação, e quando ele ensinava a disciplina de hermenêutica jurídica, ele sempre usava o exemplo que eu vou dar agora. Quando a gente discute se Bentinho traiu Capitu, ou melhor, se Capitu traiu Bentinho, na obra de Machado de Assis,
Nós podemos passar a vida discutindo isso sem nunca chegar a uma conclusão. Se nós estivéssemos tratando, quando nós estamos tratando da interpretação literária, não há uma preocupação com a decidibilidade, não há uma preocupação com a tomada de decisão. Nós podemos investigar esse assunto por décadas, podemos achar que sim, que Capitu traiu, ou que Capitu não traiu, ou podemos até dizer, essa é uma pergunta que não tem resposta dentro da obra de Machado. E não há problema nenhum com essa conclusão num artigo acadêmico de literatura. Não há problema nenhum em dizer que essa pergunta não tem uma resposta. Mas se Capitu e Bentinho estivessem dentro de um processo de divórcio, essa pergunta precisaria de uma resposta. E essa pergunta precisaria de uma resposta dentro de um tempo razoável. Bem, hoje a traição, o adultério não tem muita repercussão, ou praticamente nenhuma repercussão nos processos de família, mas vocês entendem o meu ponto. O direito se preocupa com a decisão, e a interpretação do direito está sempre olhando para essa reta final, para esse ponto de chegada, que é a decisão jurídica. O que não acontece quando nós falamos da interpretação literária ou da interpretação no campo meramente simbólico. Então, a nossa primeira tese doiverdiana sobre a interpretação é que a interpretação jurídica é relativamente soberana em relação à interpretação literária, ou em relação à esfera linguística ou simbólica. A interpretação jurídica é uma analogia da esfera simbólica na esfera jurídica, mas ela guarda o núcleo de significado da esfera jurídica. A nossa segunda tese, e essa a gente pode falar um pouco mais rápido, porque imagino que a maioria de vocês tenha conhecimento desse ponto, é que a interpretação jurídica é um ato religioso. Eu digo que vocês já sabem disso porque vocês já devem ter ouvido falar, e certamente as palestras anteriores já contribuíram para isso, que uma das ênfases na filosofia de Doivert é a ideia do homem como um ser religioso. O homem experimenta o mundo sempre fazendo referência a um Deus, aquele que é a origem absoluta do significado. Então, esse movimento do coração humano, da experiência temporal para a origem absoluta de significado, é a ideia de religião na filosofia de Doivert. Todo homem, seja ateu, seja agnóstico, seja cristão e assim por diante, ele é um ser religioso. E ele relaciona toda a sua experiência seja ao Deus verdadeiro, que é a origem verdadeira de todo significado, seja a uma falsa origem, né, que é o endeusamento de um aspecto da criação. Por que é importante para a interpretação jurídica nós pensarmos que interpretar é praticar um ato religioso? Que o homem que interpreta é um ser religioso. Por que isso é importante? Há várias repercussões, se nós pensarmos nos efeitos da queda no pecado, se nós pensarmos no caráter da criação, na redenção em Cristo Jesus, mas eu quero focar num único aspecto aqui. Doivert defende, na sua teoria das esferas, que esse processo de abertura, em que o direito se abre, eu estou falando do direito, mas poderia ser qualquer outra esfera, esse processo de abertura, em que o direito se abre para as esferas mais complexas, como, por exemplo, a moral, esse processo de abertura, ele é guiado pela fé. Doivert dedica uma boa parte de sua teoria das esferas a mostrar que é a fé quem guia o processo de abertura modal das esferas na história. O que é que isso significa em termos de interpretação jurídica? Isso significa que a interpretação teológica, que é a interpretação que está relacionada à esfera mais complexa da ordem de significado, ela tem muito a ensinar à esfera jurídica. A interpretação teológica, ela tem muito a contribuir para a esfera jurídica no processo de abertura modal. A gente poderia falar bastante sobre isso, mas eu vou, só para dar um gostinho a vocês, fazer uma citação do Kevin Van Hooser, teólogo que trabalha com o problema da interpretação na teologia, mas falando da interpretação em geral, ele diz: a hermenêutica é teológica, visto que a interpretação de textos em geral se apoia em crenças sobre Deus e a humanidade.
De maneira específica, as crenças que têm que ver com Deus, o mundo e nós mesmos estão implícitas nas perspectivas que os intérpretes adotam sobre a natureza do autor, do texto e do leitor. A crença de que há algo no texto, uma presença que não foi criada pelo leitor, é uma crença em transcendência. Esse é um insight muito interessante do Van Hooser, e a obra dele é uma obra importante para a gente fazer essa interface entre interpretação teológica e interpretação jurídica. Mas o que eu acho importante a gente destacar aqui é que toda interpretação no direito, especificamente, ela está relacionada às convicções, aos compromissos religiosos fundamentais do intérprete. Então, uma segunda tese que nós precisamos desenvolver para termos uma teoria doiverdiana da interpretação é que a interpretação é um ato religioso. Nós não podemos entender a interpretação como um ato desvinculado dos compromissos fundamentais que o intérprete possui com Deus, seja com o Deus verdadeiro, seja com o ídolo. E aí a gente chega, então, à última parte da nossa palestra, que diz respeito à antropologia de Doivert. E aí eu vou apresentar uma terceira tese, a primeira desse último tópico, sobre a interpretação. E a tese é a seguinte: o intérprete jurídico, para Doivert, não é um mero descobridor do significado. Vou citar aqui um outro trecho da obra dele, onde ele diz o seguinte: a análise estrutural do significado jurídico modal mostra que nada pode ser compreendido em seu aspecto jurídico, nem mesmo um fato jurídico objetivo, como o incêndio de uma casa, se não for interpretado de acordo com a sua significação jurídica. Nesta significação, não há um sentido linguístico original, mas apenas uma analogia linguística necessária. Eu tomo essa citação de Doivert como significando que não existe um significado objetivo em direito, a não ser aquele significado que é resultado do processo de interpretação. Entendam bem, eu não estou dizendo que não existem interpretações corretas e erradas. Eu já vou falar sobre isso. O que eu estou dizendo é que o ato de interpretar em direito é um ato que envolve não apenas o significado linguístico das palavras, mas envolve a aplicação daquela norma ao caso concreto, e que esse é um ato que não pode ser descrito como meramente linguístico, mas que pressupõe uma qualificação, uma significação dos fatos. Vejam que Doivert diz que nem mesmo o incêndio de uma casa pode ser descrito como um fato jurídico se não for interpretado. E esse é um ponto em que Doivert se afasta do cognitivismo mais radical, ou do racionalismo mais puro, vamos dizer assim. Porque Doivert vai defender que fatos são interpretados. Essa é uma afirmação que é negada pelos racionalistas mais radicais, que vão dizer que interpretação diz respeito à norma. Os fatos são apenas provados e qualificados. Doivert vai dizer que os fatos são interpretados. E ele também vai dizer, como uma decorrência dessa citação e de outros trechos de sua obra, que a interpretação envolve um poder. O intérprete possui um poder. E, portanto, a interpretação não é meramente um ato de conhecimento, mas é também um ato de poder. Essa ideia de Doivert de que os fatos são interpretados com a atribuição de uma significação jurídica aproxima Doivert de alguns aspectos do que seria uma filosofia hermenêutica contemporânea. Parece que ele caminhava para reconhecer a ideia de um vai e vem do olhar na atividade interpretativa. Então, a minha primeira tese sobre o intérprete, né, pensando em quem é esse homem que interpreta, esse intérprete ele não é um mero descobridor do significado. O intérprete não tropeça com o significado e ele também não descobre o significado por uma atividade meramente racional. Ele exerce um poder jurídico enquanto ele faz esse olhar para os fatos, esse olhar para a norma. A minha segunda tese sobre o intérprete é que o intérprete jurídico não é um mero dominador do significado. Contrabalanceando essa primeira tese de que o intérprete não é um mero descobridor, a gente precisa entender que Doivert não defendia nenhuma perspectiva altamente cética da interpretação. Pelo contrário, ele se opôs diretamente a qualquer ideia de que, a qualquer
tese que pretendesse reduzir o direito à política. Percebam nessa citação do Raízes da Cultura Ocidental o que o Dover disse. O poder legal, ou, na minha opinião, seria melhor traduzido, o poder jurídico, não pode ser reduzido ao poder em sentido histórico. Essa redução resulta numa identificação da justiça com o poder, que equivale a abolir e negar a justiça. Percebam que Dover reconhece a existência de um poder jurídico, e aí eu estou dizendo que existe um poder jurídico interpretativo, mas, ao mesmo tempo, Dover diz que esse poder não pode significar uma redução do direito à política. E aí Dover se afasta muito dos céticos mais radicais, que vão dizer que o direito é apenas uma extensão ou a própria política disfarçada. O que se chama de estudos críticos em direito hoje, Critical Legal Studies, basicamente é a afirmação de que o direito é um disfarce para o exercício do poder. Dover claramente discordava de que isso fosse da natureza do direito. Pode até acontecer na realidade empírica que a política usurpe aquilo que é próprio do direito, mas Dover jamais defenderia e jamais defendeu que o direito fosse uma política disfarçada. Ele reconhecia o poder jurídico como um poder de natureza distinta do poder histórico, do poder formativo, do poder político. Dover também defende, e eu gostaria de ter mais tempo para explorar esse outro aspecto, que existem normas jurídicas objetivamente impressas na ordem da criação. Dover não era um justnaturalista no sentido tradicional do termo, mas Dover reconheceu o conceito de ordem criacional e ele afirmou que existem normas impressas na ordem da criação. E essas normas existem para o aspecto econômico, para o aspecto moral, para o aspecto da fé, para o aspecto estético, para todos os aspectos após o aspecto lógico, a partir do aspecto lógico, existem o que ele chamou de normas jurídicas ou de normas impressas na ordem da criação. Portanto, o intérprete, ele não pode fazer o que ele quiser com a norma jurídica, ele não pode dar à norma o significado que ele quiser, porque quando ele faz isso, ele está indo contra a estrutura da criação dada por Deus. O intérprete, ele precisa investigar, conhecer, descobrir essas normas impressas na ordem da criação para aplicá-las de forma correta. Isso me faz afirmar com certa segurança que Dover reconhecia a possibilidade de um controle racional da interpretação, ainda que ele não fosse um defensor de uma interpretação puramente objetiva. É possível controlar racionalmente a interpretação, apesar da interpretação ser um ato religioso. E a minha terceira tese e última, com relação ao intérprete jurídico, então, sintetizando as duas coisas que eu disse anteriormente, é que o intérprete jurídico não é nem um descobridor, nem um dominador do significado. Ele é um despenseiro, um mordomo do significado. Para a filosofia reformada, ou reformacional, o detentor do poder jurídico, aquele que interpreta o direito, é um sujeito responsável por dar forma aos princípios jurídicos postos na ordem criacional. Dover vai dizer sobre as normas que elas são padrões de avaliação, e como tais, elas podem ser empregadas apenas por criaturas dotadas de uma função lógica e capazes de fazer distinções racionais. Vejam aí que Dover reconhece que a norma, o conhecimento das normas da criação está relacionado à racionalidade humana, e que, portanto, o intérprete, aquele que tem o poder jurídico, ele exerce uma atividade racional, ele exerce uma atividade que é, ao mesmo tempo, um ato de conhecimento e um ato de vontade. Então, Dover, a filosofia de Dover nos dá o caminho para nós superarmos essa dicotomia entre cognitivismo e ceticismo, porque nós, ao mesmo tempo, vamos reconhecer que o homem que interpreta, ele faz isso com todas as suas capacidades, não só as cognitivas, mas também as volitivas. Então, o intérprete, ele interpreta como um todo, ele interpreta não apenas abstraindo a sua função lógica, mas ele interpreta com todo o seu ser. E, por isso, o seu coração está envolvido nisso. O intérprete é, então, um mordomo do significado.
E aí, para a gente encerrar, eu vou passar rápido a título de provocação, a gente pode pensar em algumas normas de mordomia interpretativa, ou seja, como o intérprete no direito pode caminhar de maneira a honrar de forma responsável o poder jurídico que ele recebe. E aí nós poderíamos pensar, usando a distinção tradicional entre autor e leitor e texto, a gente poderia pensar que o intérprete jurídico ele é ao mesmo tempo autor e leitor. Ele é autor porque existe uma dimensão criadora na interpretação. A interpretação jurídica, ela inova porque ela, no mínimo, aplica aquela norma abstrata a uma situação concreta que foi qualificada pelo intérprete. O intérprete cria direito na medida que interpreta, ainda que a exata dimensão dessa criação seja um ponto bem difícil de discutir. Mas, ao mesmo tempo, o intérprete não é o autor de uma obra inovadora, ele é também um leitor de textos jurídicos que foram compostos antes dele. O intérprete precisa, então, receber humildemente o significado desses outros textos. E quando eu falo de textos jurídicos, eu não estou me referindo somente à lei, não estou me referindo somente à jurisprudência, mas estou me referindo a todo o material jurídico que está à disposição do intérprete no momento em que ele vai tomar a decisão. Então, o intérprete ele é um autor, mas ele é também um leitor desses textos, e ele precisa partir desses textos e receber humildemente o significado desses textos, e não simplesmente desprezá-los ou dar a eles o significado que ele quiser. Uma outra norma de mordomia sobre a qual nós podemos pensar é a necessidade de estabelecer controles jurídicos para a interpretação. E aí existem várias formas de controle jurídico, eu não vou me deter nisso. A jurisprudência é uma forma de controle jurídico, a doutrina é uma forma de controle jurídico da interpretação. O investimento na educação jurídica é uma forma de controlar as interpretações. A existência de associações da sociedade civil que interagem com o poder judiciário é uma outra forma de controle jurídico da interpretação. E, por fim, tudo isso caminha para nós entendermos a ideia que o Van Hooser propõe de responsabilidade hermenêutica. Isso significa que o intérprete jurídico ele não precisa apenas conservar o significado, ele não é apenas um mantenedor do status quo, mas ele deve promover o significado dos textos com os quais ele trabalha. Como eu disse a vocês no início, essa é uma proposta inicial daquilo que eu venho pensando sobre o que Dover tem a nos ensinar sobre a interpretação jurídica. Como Dover foi um filósofo anterior à virada hermenêutica, ele certamente não respondeu todas as perguntas que nós gostaríamos que ele tivesse respondido. Mas a sua filosofia devidamente compreendida, devidamente expandida, devidamente aplicada ao direito, ela nos permite olhar para a interpretação jurídica de uma forma original, de uma forma criativa, de uma forma que nos permite honrar melhor toda a complexidade da nossa experiência interpretativa. Quando a gente interpreta, a gente não se desfaz, não se desnuda de todas as nossas ideias preconcebidas, a gente não se desfaz dos nossos compromissos religiosos, e isso significa, então, que a interpretação tem uma dimensão criadora importante. Mas, ao mesmo tempo, como cristãos que creem num livro que tem um único significado, nós não podemos afirmar que os textos podem ser manipulados de qualquer maneira para dar o significado que o intérprete quiser. Esses textos precisam ser recebidos com humildade, como possuindo um significado que vai ser trabalhado pelo intérprete para ser aplicado ao caso concreto. Então, a ideia de responsabilidade hermenêutica é um grande desafio para ser trabalhado, porque de certa forma, uma aposta no intérprete, mas, ao mesmo tempo, é uma aposta que é temperada pela necessidade de nós estabelecermos controles jurídicos da interpretação, seja por meio do respeito ao precedente, seja por meio de uma atividade mais combativa da doutrina, seja por meio de um investimento numa educação jurídica mais abrangente, ou seja por meio da atividade de associações da sociedade civil. O intérprete exerce a sua responsabilidade dentro dessa vigilância dos outros intérpretes que vão, então, trabalhar não apenas para a conservação, mas para a promoção do significado. Eu espero que essa minha conversa aqui tenha provocado vocês a refletirem mais sobre a importância da interpretação
para o direito e a importância de Doivert para a interpretação. Muito obrigado. Tá me ouvindo aí, Vinícius? Estou ouvindo, está um pouco baixo, mas estou ouvindo. Deixa eu tentar aumentar um pouco aqui. Tá melhor agora? Está melhor, sim. Bom, uma aula mesmo, hein? Ainda bem que a gente vai gravar essa live para eu assistir de novo depois. Muito bom. Bom, vamos começar com as perguntas. Tem uma série de perguntas aqui. A primeira é do Felipe. É um nome difícil, então eu só vou falar Felipe. Por que a ontologia modal de Doivert pode ser tida como a mais conforme com o motivo base e criação da redenção? Na minha opinião, a grande virtude da ontologia modal de Doivert é reconhecer de maneira primorosa a importância da unidade e da diversidade ao mesmo tempo. Em Doivert, na teoria das esferas modais, nem a unidade é engolida pela diversidade, nem a diversidade é engolida pela unidade. Eu não tive tempo de explorar em detalhes essa teoria das esferas, mas eu vejo pelas perguntas que muitos de vocês conhecem isso com relativa profundidade. Doivert, ele diz que cada esfera possui duas propriedades fundamentais, a soberania e a universalidade. A soberania é dada justamente pelo núcleo de significado, é o que torna cada esfera diferente das demais, é o que faz com que cada esfera tenha seu próprio domínio, vamos assim dizer. A universalidade são as analogias, elas apontam para fora, e para fora da esfera, aponta para as outras esferas, e aponta para essa universalidade ou totalidade de significado. Na minha opinião, isso é o que a teoria de Doivert tem de mais peculiar e de mais... o maior potencial da teoria das esferas modais é nos fazer olhar para unidade e diversidade da criação. Show. Muito bom. A próxima pergunta é do Paulo Roberto. E ele pergunta assim... Vinícius, isso de certa forma poderia ser exemplificado na tendência do jurista a transcender a intenção do texto legal a um legislador com L maiúsculo ou ao constituinte? Bom, esse é um tema que, se a gente tivesse mais tempo, eu certamente queria falar bastante sobre isso. Até no começo da minha organização para essa palestra, havia alguma discussão sobre isso. Em direito, nós temos alguns problemas interpretativos que não existem em outros ramos da hermenêutica. Por exemplo, não é comum na hermenêutica literária nós lidarmos com o problema de um texto produzido por vários autores. Isso é mais comum na hermenêutica teológica, já que a gente tem a Bíblia composta por vários autores, a gente tem um problema até mais complexo, que é a autoria humana e divina da Escritura. A gente tem na teologia a interpretação dos credos e confissões, que também envolve textos escritos por uma pluralidade de autores. Mas no direito nós temos o problema de que não existe um autor, não existe uma mente autora singular para a maioria dos textos com os quais a gente trabalha. Então, quando a gente fala de intenção do autor, de intenção do legislador, de intenção do constituinte no direito, nós estamos, na verdade, usando uma analogia, mais uma vez, porque não existe uma única mente que intencionou a produção daquele texto. E, na verdade, é muito possível que uma mesma lei, que foi votada por algumas centenas de congressistas, tivesse uma intenção para um e outra intenção para outro. A intenção dos autores individuais na produção de um texto legal não necessariamente é a mesma, e isso traz um desafio adicional para a atividade do intérprete. O intérprete não tem como perguntar, em direito, muitas vezes, ele não tem como perguntar ao autor o que é que ele queria dizer com aquilo. Então, nós não temos o que seria uma interpretação autêntica, naquele sentido que a teoria do direito costuma mencionar, ou pelo menos isso é muito raro no direito moderno. Então, o jurista ele tem um desafio a mais, e ele, então, não dispõe exatamente de um autor com quem ele pode dialogar. Existem algumas coisas que mitigam isso, como, por exemplo, notas de reuniões, como atas de sessões e assim por diante, mas elas são apenas
são apenas analogamente iguais ao que seria a intenção do autor. Então, o jurista, ele, quando transcende para o que seria a intenção do legislador, na verdade, ele está, na minha opinião, isso aí é algo que pode ser contestado e seria interessante debater isso, quando se fala em intenção do legislador, intenção do constituinte, na verdade, nós estamos falando de outra coisa, nós estamos procurando a finalidade da norma. E aí, quando nós recorremos a essa intenção original, nós, na verdade, estamos falando da teleologia ou da finalidade da norma. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta é do Bruno Souza, e ele pergunta assim: Vinícius, o que você disse seria mais ou menos o fato do juiz decidir e depois fundamentar? O doutor Lênio Stretch chama isso de paradoxo da ponte. Primeiro atravessa para o outro lado e só depois se constrói a ponte. O que seria ato de vontade pura, creio eu. Sim, isso que quando eu falei das teorias mais céticas, eu estava pensando justamente nessa ideia de que primeiro se decide e às vezes se fundamenta, às vezes nem se fundamenta. Os realistas em direito, eles defendem que sempre é assim, que sempre o juiz primeiro julga, ou primeiro chega a uma conclusão, e depois ele procura o fundamento para sua decisão. Como alguém que trabalha na advocacia há algum tempo, eu posso certamente dizer que isso é o caso em algumas decisões. Não há dúvida de que, por vezes, os juízes primeiro decidem, depois procuram o fundamento, ou decidem e pedem para os assessores procurar o fundamento. Mas eu não aceito a tese realista de que isso é necessariamente assim em todos os casos, de que sempre a atividade decisória ela é uma atividade de pura vontade. Não, eu entendo, em termos doiverdianos, que o intérprete responsável ele é aquele que recebe um significado e que não apenas impõe um significado ao texto. Ele recebe um significado que é prévio a ele, que é independente dele, e ele trabalha a partir desse significado para tomar a decisão jurídica do caso concreto. Bom, próximo é do Rômulo, e ele pergunta assim: o intérprete é um ser religioso. Como controlar essa interpretação racionalmente? Como a gente controla qualquer outra coisa, qualquer outra atividade racional. O que é que eu quero dizer com isso? A racionalidade humana, ela não está dissociada da sua religião. Isso é um elemento central da filosofia de Doivert. Doivert afirmou como uma das pedras fundamentais de sua filosofia a impossibilidade da neutralidade religiosa, o mito da neutralidade religiosa. Isso é um elemento bíblico que foi muito bem desenvolvido pela tradição reformada, pela teologia reformada, e que Doivert, como um membro da Igreja Reformada, incorporou à sua filosofia. O homem é um ser religioso, ele foi criado à imagem de Deus. E mesmo em rebelião contra Deus, ele não deixa, ele não consegue se desvencilhar. Eita. Acho que ele caiu aí. Ele caiu, mas ele já tá entrando de novo aqui, gente. Só um minutinho.
Aí, Oi, Vitor. beleza? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. O pessoal tá animado aqui ainda. É 10h30, é 10h30 já aqui, mas a galera tá animada aqui com a sua palestra. A gente tá online? Tamo. Certo. Eu não sei onde eu parei. Eu continuei falando e não percebi que tinha caído. Então, eu não sei onde eu tinha parado, mas eu vou tentar resumir aqui um pouco. Falando especificamente do controle racional das interpretações, a gente pode aplicar a mesma metodologia que Doved usou para falar da discussão filosófica. Doved enfatizou como parte do seu método filosófico o não apenas expressar os seus próprios compromissos religiosos, mas procurar fazer com que os outros, os seus oponentes no debate, também expressassem os seus próprios compromissos. Ou, quando eles não queriam fazer isso de boa vontade, então cabe ao filósofo cristão trabalhar para expor, para descortinar esses compromissos. Então, quando a gente fala de interpretação, do controle racional das interpretações, uma parte importante do nosso método tem que ser trazer à tona os pressupostos filosóficos e os compromissos religiosos que estão por trás de uma determinada interpretação. Então, eu diria que um desafio para o intérprete cristão que quer seguir as linhas da filosofia de Doved é aprender a reconhecer os pressupostos e os compromissos que estão por trás da atividade interpretativa. Muito bom. Quando você achar que já chega, você avisa, porque a gente ainda tem umas 2, 3 perguntas aqui. Não, vamos em frente. Vamos aproveitar. A próxima é da Juliana, nossa colega também no grupo. Ela pergunta assim: poderia esclarecer melhor as críticas que Doiverd aponta ao positivismo jurídico e ao direito natural? Doved é um filósofo complexo quando ele critica, porque ele reconhecia que há uma tarefa filosófica comum, e ele sempre procurava mostrar o que há de verdadeiro e de bom nas filosofias que ele criticava. Isso é uma virtude, mas ao mesmo tempo é um desafio para a gente que procura respostas fáceis para dizer assim, Doved pensava isso sobre o direito natural, ele pensava isso sobre o positivismo. Você vai ver Doved criticar o justnaturalismo em vários lugares de sua obra, e ele vai criticar especificamente alguns grandes nomes do direito natural. Mas, ao mesmo tempo, Doved, ao mesmo tempo que ele rejeitava o justnaturalismo e a linguagem do justnaturalismo, ele também incorpora várias ideias que são, na minha opinião, direito natural numa nova roupagem. No Estado e... Como é o nome do livro em português? Estado e Soberania, o Doved, ele critica, por exemplo, o aspecto humanista do justnaturalismo tradicional, de Locke, do humanismo, do liberalismo humanista, e uma das críticas que ele faz é que o justnaturalismo dessa corrente, ele não é capaz de apontar um critério extrínseco para a limitação do poder político. A teoria do direito natural de Locke e seus seguidores foi elaborada com o objetivo de limitar o poder político, mas para Doved, essa era uma limitação meramente intrínseca, era o poder sendo limitado pelo próprio poder. E Doved acreditava que a sua teoria, ela fornecia uma forma de limitação extrínseca do poder político, quando ela aponta para o Estado e diz, você só pode fazer aquilo que está dentro da sua função específica. Você não pode ultrapassar a sua esfera. Então, Doved critica o justnaturalismo como uma teoria insuficiente para limitar o poder político. Mas, ao mesmo tempo, ele não rejeita, como eu falei na palestra, a existência de uma ordem criacional e de normas jurídicas nessa ordem criacional. Eu não acho que ele tenha chegado a identificar quais seriam essas normas de forma exaustiva, e acho que ele nunca se propôs a fazer isso, mas esse é um trabalho que os justnaturalistas também fazem, de tentar identificar na ordem natural o justo. Então, por caminhos diferentes, eu acho que nesse ponto, Doved propõe algo semelhante ao que o justnaturalismo propõe. Quanto ao positivismo, Doved me parece, se a gente pensar naquela ideia de Hart,
de que o que marca o positivismo é a distinção entre direito e moral, Doivert seria um positivista nesse sentido, já que ele defende que moral e direito são dois aspectos diferentes e irredutíveis da realidade. Então, Doivert reconhece a importância do direito posto, ele reconhece a autonomia do direito como ciência, a autonomia do direito posto enquanto parte da ordem social, mas, ao mesmo tempo, ele não é um positivista puro ao ponto de negar que existam critérios externos para a gente julgar a legitimidade do direito, e ele também não nega que existem normas impressas na ordem da criação. Vou pegar carona nessa pergunta da Juliana para fazer uma que eu estou na cabeça aqui também, só um rapidinho aqui. Quando você fala daquela atividade criadora ou criativa da hermenêutica jurídica, de aprender de uma ordem dada, da ordem criacional, como a gente fala, as normas jurídicas, quais que seriam os critérios para a gente conseguir identificar uma interpretação que destoa ou que se assemelha à questão de proximidade ou distância dessa ordem criacional, dentro das especificidades culturais ali de cada estado? Para a gente pensar na descoberta dessas normas, a gente precisa refletir, isso é um trabalho que o Doivert procura fazer na sua obra, a gente precisa refletir sobre o que é o direito, né, sobre o significado, o núcleo de significado do aspecto jurídico. E se a gente concorda, como eu concordo, que o núcleo de sentido do direito é a retribuição, é dar a cada um o que é devido, então isso já traz para a gente algumas normas que a gente pode imaginar como sendo normas gerais da ordem criacional para o direito. Não existe, ou vai contra a norma criacional, a norma jurídica criacional, por exemplo, qualquer desarmonia ou desproporção na aplicação dos interesses legítimos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O princípio da proporcionalidade, ele é um princípio jurídico da ordem criacional. Eu não estou dizendo necessariamente a formulação de Alexis, mas os seus critérios de ponderação, eu até acho que eles são bastante razoáveis e me parecem estar de acordo com a ordem criacional, mas eu não estou dizendo que isso é necessariamente o que Doivert defenderia, mas a ideia de uma proporcionalidade na aplicação do direito, ela é importante. A gente pode pensar em outras máximas que são dadas desde a filosofia grega, como, por exemplo, a ideia de Aristóteles, da régua, né, que se adapta ao caso concreto, à equidade. Isso também é uma ideia jurídica que está de acordo, na minha opinião, com as normas da ordem criacional. O que é que a gente precisa fazer para encontrar essas normas? Doivert dizia que a gente precisava de duas coisas. Ele era um bom reformado continental. Os dois livros, o livro da escritura e o livro da natureza, o livro da criação. A confissão belga, que é adotada pela Igreja Reformada da Holanda, ela diz que esses são os livros formosos de Deus, né? O livro da escritura e o livro da criação. Doivert dizia que não bastava olhar para os 10 mandamentos e derivar dali toda uma ordem jurídica. Era preciso olhar para a escritura, mas também olhar para a criação e tentar encontrar essa estrutura que Deus imprimiu na criação. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta aqui é do Felipe. Ele pergunta assim: na interpretação teológica, podemos apelar à ideia de intenção autoral para controlar os significados? Mas será que é possível fazer isso no direito, sem nos tornarmos apenas conservadores de significados? Como eu falei na pergunta anterior, não existe intenção autoral propriamente em direito. Isso é uma metáfora, uma analogia para a ideia de finalidade da norma. Na interpretação teológica, a gente pode falar da ideia de intenção autoral, que nós temos, pelo menos para vários livros bíblicos, a ideia a intenção do autor humano, e a gente também pode aprender pelo Espírito Santo a intenção do autor divino, mas na interpretação jurídica, nós não podemos falar de intenção autoral propriamente, na maioria dos textos jurídicos com os quais a gente trabalha. Agora, se isso nos torna conservadores de significados, eu não acho que isso seja um problema necessariamente da ideia de intenção autoral. Na verdade, o conceito de intenção do autor ele é muito usado para criar interpretações criativas. O meu trabalho de mestrado ele foi um trabalho empírico, em que eu analisei a argumentação
de decisões judiciais. E você vê que argumentos da metodologia clássica, que teoricamente estão vinculados a uma crença na racionalidade da interpretação, que estão vinculados a uma crença numa única interpretação correta, esses métodos clássicos, interpretação gramatical, histórica, sistemática e teleológica, esses cânones clássicos, eles foram muito usados pelos tribunais estaduais, pelo Brasil inteiro, para defender a união estável entre homem ou entre pessoas do mesmo sexo. Você tem, por exemplo, todo um argumento que foi construído pelo por um dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um argumento gramatical em torno do também, né, o também que está lá no artigo 226 da Constituição. Então, a ideia do também ali, segundo esse argumento, indicaria que existe uma pluralidade de famílias não expressamente mencionadas no texto constitucional. Então, você vê um argumento gramatical sendo usado, um argumento que é extremamente conservador, ou racionalista, em princípio, sendo usado para uma finalidade criativa. A mesma coisa com a ideia de intenção do autor. Há várias discussões nos tribunais durante nesse período anterior à DPF 132, várias discussões sobre qual seria a intenção do constituinte ao falar do reconhecimento da entidade familiar entre homem e mulher. E toda essa discussão, às vezes, foi usada para uma interpretação mais conservadora, mas às vezes foi usada também para uma interpretação mais criativa. E esse é o grande argumento dos céticos, né? E isso que eu vi tantas vezes lá dos professores mais céticos com quem eu convivi na faculdade e no mestrado, você consegue usar ou manipular esse mesmo argumento, esse mesmo método interpretativo para chegar a conclusões diferentes. Eu não estou dizendo que você faz isso de maneira correta ou responsável, mas eu estou dizendo que, na experiência empírica, isso é o que de fato acontece. Os métodos clássicos de interpretação não são suficientes para impedir a chamada criação judicial do direito. E daí a gente precisa pensar em algum tipo de controle racional além disso, e é aí que eu acho que a filosofia de Dover dá uma contribuição importante. Muito bom. Próximo é do canal do Zé. Ele pergunta assim: Vinícius, o ativismo jurídico é um exemplo institucional de choque das esferas? Se não, qual seria o problema dele para Dover? Bom, Dover, até onde me consta, não chegou a lidar com a ideia de ativismo judicial. E eu, pessoalmente, essa palestra que eu dei para vocês hoje é uma compilação de 3 palestras que eu dei alguns anos atrás no Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã, e lá, onde eu tinha mais tempo, eram mais palestras, eu expliquei por que eu não gosto de falar desse problema da interpretação como um problema de ativismo judicial apenas. Porque, na verdade, se o Poder Judiciário é inerte, só existe ativismo judicial porque alguém provoca o Poder Judiciário a tomar interpretações criativas ou ativistas. Então, na verdade, me parece que o ponto importante é pensar no que provoca o ativismo judicial, que é o que o Rodrigues chama da juridificação das demandas sociais. E esse problema, na minha opinião, está relacionado, em parte, a uma ineficiência ou uma atuação muito tímida dos outros poderes, por um lado, e também por uma omissão da sociedade civil no controle da atividade judicial. Então, é um exemplo de choque das esferas? O ativismo judicial é um exemplo de choque, não de esferas, mas dos níveis dentro da esfera estatal. Mas o grande problema do ativismo judicial é que ele é o resultado de uma sociedade que confia nos juízes ao ponto de levar a eles essas demandas. Então, eu acho muito interessante que todo mundo critica o ativismo judicial quando discorda da decisão. Poucos criticam o ativismo judicial mesmo quando concordam. Então, quando a gente teve aí a decisão da prisão em segunda instância, a decisão favorável à possibilidade de prisão, muita gente que é crítico do ativismo judicial aplaude o STF por uma decisão que, na minha opinião, contraria claramente o texto constitucional. E, ao mesmo tempo, essas pessoas veem outros momentos, outras decisões ativistas e criticam, mas nessa decisão aplaudem.
Então, eu me preocupo muito mais em pensar sobre esse problema anterior, que é o problema de por que a sociedade leva ao judiciário essas demandas que, na verdade, seriam naturalmente levadas ao poder legislativo. Muito bom. Bom, agora é a última pergunta aqui. Acho que não. Eu acho que é a última essa? Acho que é a última, sim. O Jorge Antônio, ele fala assim, ele começa com as afirmações. Tomando como exemplo as sucessivas alterações legislativas para alterar a chamada jurisprudência defensiva ou para uniformizar a jurisprudência, IRDR, súmulas vinculantes, sempre me pareceu que a questão não é meramente interpretativa, e se ignora também os compromissos e interesses do intérprete. Como a teoria pode ajudar nessa reflexão? Deixa eu ler de novo aqui para ver se eu captei a mensagem. Bom, certamente a questão não é meramente interpretativa no sentido de que ela é uma questão institucional. O problema da falta de respeito ao precedente no Brasil, ele é um problema institucional, um problema grave. Né? Um dos ministros do STF chamou a jurisprudência do seu próprio tribunal de jurisprudência banana boat, né? O STF começa a construir uma jurisprudência naquele caminho, de repente ele dá um solavanco para o outro lado e todo mundo é pego de surpresa e cai de cara na água. Então, existe um problema institucional grave no Brasil de respeito, ou de falta de respeito, às decisões judiciais pelos próprios produtores de decisões judiciais. Esse é um problema que não é de fácil solução, e eu não vou me atrever a propor aqui uma solução simplista para isso. O que eu penso que é um caminho para a gente refletir sobre isso é aquilo que eu falei no final da minha palestra, sobre a criação de controles, de outras formas de controles da interpretação, além da jurisprudência. Eu lamento muito, por exemplo, que no Brasil a chamada doutrina jurídica muitas vezes se reduza a um comentário de decisões judiciais ou uma compilação de precedentes. Há muito pouco de doutrina efetivamente crítica e desafiadora dos erros da jurisprudência brasileira. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar na formação acadêmica. O jurista em direito, bom, é difícil falar sobre a formação jurídica no Brasil, o Brasil é muito grande, mas o tipo de formação jurídica que eu tive era basicamente uma de duas coisas. Ou eu estava sendo ensinado a estudar para passar num concurso, o que alguns professores faziam, ou eu estava sendo ensinado que não existe interpretação correta, que cada um faz o que quer, e que, portanto, o intérprete não tem nenhum compromisso com significado. Ele tem um compromisso apenas de manter o seu poder jurídico. Para mim, esse é um defeito grave da formação que eu tive. Se a gente pensa na formação jurídica como uma preparação para, entre outras coisas, interpretar o direito, eu fui ensinado ou que o direito é o que as bancas de concurso dizem que ele é, ou que o direito não é nada, é apenas aquilo que quem tem poder faz. Então, investir numa educação jurídica que preza pela responsabilidade do intérprete é algo que, na minha opinião, é muito importante. E daí vem o desafio de a gente pensar em como ter essa formação no Brasil hoje. Vocês que estão me ouvindo e que vão continuar no direito, que não é o meu caso, se Deus permitir, precisam pensar seriamente na vocação de vocês para o ensino, na vocação para a academia, como uma parte importante da sua formação jurídica. Porque nós precisamos de mais pessoas fazendo doutrina, isto é, criticando o direito, o que se faz nos tribunais, como sendo um dos aspectos do trabalho da doutrina, controlando as interpretações enquanto doutrina, e, ao mesmo tempo, pensar na contribuição que vocês podem dar para o ensino jurídico, naquilo que vocês podem fazer para construir, para promover responsabilidade hermenêutica, que eu acho que é o que falta no Brasil hoje. E, por último, o trabalho das associações. Né? A gente tem, por exemplo, associações cristãs de juristas, como a ANAJURE. Eu hoje estou trabalhando na construção de uma associação reformada de cultura e ação política. Eu acho que outras associações cristãs podem ser criadas para trabalhar especificamente com o controle das interpretações, associações que lidem diretamente
com o Poder Judiciário e que reflitam sobre como o Judiciário vem aplicando o direito em diversas situações. Então, eu acredito que a gente precisa pensar num problema institucional que precisa de uma solução institucional. Essa solução institucional passa pela formação jurídica, passa pelas associações e passa pelo trabalho da doutrina. Muito bom. Para concluir aí, você tem alguma indicação de livros nessa área da hermenêutica e filosofia informacional? Alguma coisa assim? Bom, além das obras de Dovet, que eu imagino que já foram citadas, já foram indicadas, e que vocês podem facilmente encontrar na internet, não as obras em si, mas saber quais são as obras de Dovet publicadas em português, não há muita coisa especificamente sobre interpretação jurídica de uma perspectiva doiverdiana. O que a gente tem, na minha opinião, de melhor em hermenêutica produzida por cristãos é a obra do Van Hooser, que eu acho que está esgotada no Brasil, mas é uma obra importante que talvez vocês ainda consigam encontrar. O título é Há um Significado nesse Texto. E existe um outro autor que eu acho que não tem nada em português ainda, que se chama Anthony Thiselton, que também tem uma obra importante, teológica, de discussão da hermenêutica filosófica. Esses dois autores, na minha opinião, são autores cristãos que têm uma boa contribuição a dar para a nossa formação hermenêutica. Fora isso, eu indicaria literatura com a qual eu não concordo em muitas coisas, mas que são obras importantes para a gente pensar sobre esses problemas que a gente lidou hoje. Por exemplo, eu citei várias vezes citei várias vezes o nome do professor Rodrigues. Ele tem um livro chamado Como Decidem as Cortes. O professor Rodrigues tem uma forte influência marxista, mas essa obra dele, na minha opinião, ela é uma obra interessantíssima para a gente entender como funciona o judiciário brasileiro em termos de interpretação. E a obra do meu orientador, eu gosto muito desse livro dele, o professor Gustavo Juste, se chama Interpretando as Teorias da Interpretação. É uma obra, é a tese de doutorado dele, na França, e ele trabalha com alguns autores ou algumas correntes hermenêuticas e vai tentar situar historicamente essas correntes. Então, eu acho que é uma obra também interessante para quem quer se aprofundar. Não é uma obra de fácil leitura, na verdade, nenhuma dessas que eu mencionei é de fácil leitura, mas são obras importantes para você pensar sobre a interpretação jurídica no mundo e no Brasil. Vinícius, Oi, Arthur. Vocês estão me ouvindo direito? Tudo sim. Bem? Estamos ouvindo assim. Não, se você me permite, cara, a gente já está chegando no final do primeiro dia, né? Foi tudo correu bem, infelizmente. Mas me marcou muito, né, o fim de uma das suas respostas agora a essas perguntas, que é a questão do ensino jurídico, né? E desde a prática à teoria, né, no ensino jurídico, a gente não aprende, né, cara, a respeito do direito enquanto fenômeno complexo de verdade, enquanto tendo uma identidade própria, né? Mas no Brasil e no mundo moderno, pós-moderno, o direito é sempre caracterizado por outras categorias e outros conceitos de outras áreas de pensamento, né? Exatamente. Uma das obras que é uma leitura, talvez tenha sido um dos livros mais difíceis de ler que eu li, mas me chamou a atenção justamente pelo título, foi quando eu fui atrás. O Miguel Reale escreveu um livro chamado Direito como Experiência, e me chamou muita atenção esse título. A tese do livro é bem complexa, discutível em alguns pontos, mas você tem razão. São poucos os que pensam no fenômeno jurídico como uma experiência, como um dado da realidade, e trabalhar o direito em cima disso. Ou o direito é reduzido à lógica, a meras formulações de normas, ou é reduzido à história por meio das interpretações, do ceticismo interpretativo. O direito é muito pouco lidado como uma experiência distinta e como um aspecto fundamental da realidade que Deus criou. Eu acho que isso é uma contribuição importante de Dovet, por isso eu parabenizo a iniciativa do grupo aí de trabalhar o direito dessa perspectiva reformacional, e parabenizo especialmente a sua palestra por ter tentado elaborar uma teoria da norma, fugindo aí dos reducionismos que marcam as reflexões sobre esse tema hoje. Ô, Vinícius, obrigado. Receber esse elogio de você para mim é muito importante, é uma realização pessoal, porque eu sempre tive você como um dos meus mentores, mesmo que à distância.
mas sempre tive mesmo. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. A gente espera ter você aqui com a gente amanhã e espera estar junto com você caminhando daqui para frente com as próximas atividades